na palestra da doutora Carla Barros Amaral, em Totig Moca, onde está realizando aqui no Totig Ninomiya Community Center, a palestra sobre como educar entre duas culturas. E ela está abordando sobre o tema da dificuldade das crianças brasileiras aqui no Japão. Eu tenho essa vivência, começa dentro de casa. Então, nada de Bom, nós estamos iniciando hoje em Totig um novo ciclo de palestras, o desafio de educar entre duas culturas, o futuro dos nossos filhos. O foco desse trabalho é poder falar da realidade das famílias, das questões educacionais dentro da cultura japonesa, que interfere diretamente na maneira das famílias se relacionarem, e também como isso reflete no futuro dos nossos filhos. A criança precisa brincar, sim. É importante que ela brinque com os adultos também, mas é mais importante que ela brinque com as crianças. Então, tentar estimular ao máximo a convivência dos seus filhos com outras crianças, porque é ali que ele aprende a enfrentar desafios, a superar frustrações, a resolver problemas, a perder, a ganhar. Bom, o Projeto Sakura é um projeto que nasceu na minha cabeça, no meu ideal, quando eu comecei a conhecer a realidade do Japão, da comunidade brasileira aqui em 2012. E percebi que no Brasil não existia nenhum projeto efetivamente instalado para dar apoio aos retornados. Existe um projeto, o Projeto Keiru, que trabalha com as crianças retornadas dentro das escolas. Mas eu percebi que não havia um apoio, uma orientação psicológica para os pais dessas crianças, de adaptação ao retorno da sua cultura de origem, adaptação ao novo sistema de trabalho, às questões educacionais dos filhos também. E eu retornei ao Brasil em maio desse ano. Eu sou do estado do Paraná, resido em Curitiba, que é a capital do estado. E lá eu consegui parcerias importantes, políticas e institucionais, que também têm interesse em implantar um projeto com esse objetivo. Então, eu batizei esse projeto com o nome de Sakura. E a gente vai estar implantando agora no início de 2015 as primeiras atividades, para que possamos, junto com escolas parceiras da rede municipal de Curitiba, começar a ter contato com as crianças, com os adolescentes e com as suas famílias. Já ofertando atividades da psicologia em grupo ou individual, mas também troca de experiência, orientação para esses adultos, ajuda e apoio no sentido de uma melhor adaptação à realidade brasileira. A intenção é a gente começar com um projeto piloto com uma determinada região do município de Curitiba. Para isso, a gente está buscando parceiros que possam financiar esse projeto. Como eu falei, um projeto piloto em 2015 e avançar a partir de 2016. Independente disso, eu já tenho um grupo no Facebook de retornadas em que a gente já exercita trocas de experiência, alguns tipos de orientação e alguns grupos também no interior do estado do Paraná que me procuraram para a gente somar forças e começar a implementar algum tipo de orientação, mesmo que seja pela internet. Às vezes os pais se preocupam tanto em dizer sim e criam os seus filhos desde que nascem na cultura do tudo pode, que esses filhos crescem sem saber lidar com o não, sem saber lidar com a frustração. E para nós nos tornarmos adultos saudáveis, nós precisamos lidar com a frustração. Lidar com a frustração é saber que a gente não domina tudo, que as coisas não acontecem só de acordo com o que a gente quer, com o que a gente espera, que as pessoas não estão na vida para nos servir,
que é uma troca, que é uma parceria, que é um compartilhar. Então, tudo isso aprende desde sempre. E aí chega na adolescência, e se uma criança cresceu nessa cultura do sim, do tudo pode, ela pode começar a apresentar comportamentos de risco. O que são comportamentos de risco? São comportamentos que podem levar o seu filho a ter algum prejuízo na sua vida, ou se envolver em alguma situação que possa afetar negativamente a sua vida. A primeira vez que eu participo de uma palestra desenvolvida a criança, né? Que eu também sou mãe e vim aqui e tirei muitas conclusões, né? Sobre o idioma, o que é bom para nós da família, né? Para nossos filhos. Então eu acho que foi uma palestra muito construtiva e vale a pena. Quando as pessoas tiverem oportunidade, eu acho que vale a pena disponibilizar um tempo para aprender o que temos para nossos filhos, né? Eu acho que vale muito a pena. Eu achei que a palestra foi boa, eu acho que vai ajudar muita gente, muita coisa que às vezes você faz dentro de casa e você não ouve um profissional para te orientar, né? Acho que isso aí é muito bom, para quem tem filho aqui foi muito bom. Eu achei muito interessante a palestra de hoje, orientando, né, na educação dos filhos, né, esse problema das diferenças culturais, né, problemas que as crianças passam na escola, né, da dificuldade, né, de ensinar a língua materna, não ensinar, como lidar com os filhos adolescentes, né, ou mesmo desde as crianças pequenas, como educar crianças pequenas também, impor limites. Então eu acho que ela passou bastante orientações para a gente que está aqui no Japão e muitas vezes não tem muito acesso à informação. Bom, da palestra de hoje eu achei muito importante, gostei, né? Como eu estou aqui há muitos anos no Japão, muitas vezes a gente esquece e acha que sabe das coisas, mas não acaba esquecendo muita coisa, né? Então é bom para ela voltar a gente a se lembrar do que realmente tem que ser feito e a gente está fazendo o possível para poder colocar o filho no caminho, né? Porque eu tenho um filho de 20 e outro de 14 anos. Não é fácil. E a palestra hoje deu um pouco a entender o que a gente realmente tem que fazer, o que não fazer, ver o que está acontecendo, né? Então é isso, eu acho que foi muito importante a palestra. Isso é muito bom para as pessoas que sempre que puderem assistir essas palestras, que é muito interessante. A gente tem que mudar um pouco o ritmo de ser aqui no Japão, ficar não só vidrado em outras coisas e acaba esquecendo essas coisas que é do nosso país, né? Tem que voltar Daqui um dia a gente tem que voltar para o nosso país, né? Queira ou não, vai ter que voltar. Então já vai começando a assistir as palestrinhas. É isso daí. Meu nome é Ruth, sou de Moca. Assisti a palestra da Carla, achei muito bom, muito interessante e gostaria que tivesse muito mais. E gostaria mais também que os pais participassem dessa palestra, que isso daí faz com que a gente acenda um pouquinho a nossa cultura. Filhos criados aqui, estudando na escola japonesa, perdendo um pouquinho a parte da cultura brasileira. Eu acho que precisaria um pouquinho mais da união da família, do entendimento com as crianças. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo, mas nós tomamos essa decisão juntos. Lembra que a gente conversou? Então a gente vai enfrentar isso junto. Isso faz uma diferença enorme na qualidade da relação que vocês vão ter com os filhos. E aí é preventivo para passar por essas surpresinhas que às vezes a adolescência nos traz. Às vezes... Bom, alguns aspectos principais que a gente aborda na palestra é falar um pouquinho dos objetivos da família, o que as mantém no Japão, perspectivas de futuro e, junto com isso, escolha de escolas, o uso da língua materna dentro de casa, as questões educacionais na vida de uma criança, na vida de um adolescente, como os pais devem usar o não e o sim na educação dos seus filhos. Também o contexto cultural, todas as interferências que isso tem na família estrangeira que vive no Japão, e também as questões familiares de convívio, não só com a família que está no Japão, mas com a família que está em outro país ou que está
que está no Brasil, e a gente procura sempre passar orientações, abre um espaço no final para perguntas e respostas, para poder ter mais contato com a realidade e com a necessidade da comunidade. Sabe, a gente coloca no filho uma expectativa daquilo que é nosso. Isso é crime, gente. Não pode. A vida é dele. A vida é dele, assim, a gente conduz, a gente educa, a gente dá todos os instrumentos para ele conduzir a vida dele. Né? Mas ele não é você. Não é a Carla. É ele. As decisões são dele. Você vai estar do lado, vai ajudar, vai apoiar. Então, isso também é respeitar. Aceitá-los como eles são, não como nós esperamos que eles sejam. Eu achei muito interessante a palestra, gostei muito. Inclusive, eu, como dona de creche, eu tinha falado para muitos pais, né, que viessem, né, porque eu achava que tem muitos pais que deveriam ter ouvido essa palestra, que ia ajudar muito. Porque a gente reforça em muitas coisas, mas um professor falando, né, é uma coisa. Agora, uma profissional, né, falando, eu acho que seria bem diferente. E eu achei interessante, assim, ela falar que a gente tem que focar na educação. Se a gente vai ficar no Japão ou vai embora, ou escola japonesa ou escola brasileira. Esse é um tema que a gente sempre fala para os pais. Né? Vamos falar de novo, mas de um outro aspecto das decisões e das consequências, né, que o que é a vida no Japão, que faz com que a gente precise se preocupar, se adaptar, ajustar os costumes da nossa família, ajustar os costumes da nossa casa com a vida no Japão, absorver costumes da cultura japonesa que vão nos facilitar o convívio nesse país e que é importante, né? Senão a gente vai viver dentro de uma bolha, isso também não é saudável. Mas, mesmo absorvendo, fazendo essa troca cultural, manter a nossa identidade de ser brasileiro. É o que eu falei quando eu comentei da escola. Nós temos algumas características que são essencialmente brasileiras. E isso não precisa ser vergonha, pelo contrário. Valorize isso, mostre isso para o seu filho. Hoje foi muito bom ouvir o que a doutora Carla nos falou durante a palestra. Serviu como referência para... bom, já tenho meu filho que já tem 18 anos, mas vi que o caminho foi esse. Nunca deixei de falar a língua no português, no caso, em casa, e ele teve muita facilidade também na escola. Continua falando em português ou inglês, e assim pôde também ter contato tanto com a cultura japonesa, onde ele nasceu, e principalmente com a nossa brasileira. Isso ajuda muito na formação da criança, tanto psicologicamente quanto na sua vida futura. Foi muito bom, muito obrigada. Bom, meu nome é Gilberto, eu também sou ligado à educação, sou professor. Dei aula no Brasil durante 10 anos, trabalhei com adolescente. Durante esse período, eu sou especialista em matemática. Vim para o Japão, trabalhei durante 12 anos dentro de fábrica. E nos últimos anos, graças a Deus, voltei no que eu gostava. Gosto. Trabalhar com gente. Dei aula aqui em Ibaraki durante 6 anos, se não me engano. Né, dentro da minha área, e hoje mantenho uma creche. Então, tudo isso para a gente, né, que você falou, não é questão questionada, é uma questão que a gente vive no dia a dia. Né? Tenho 2 filhos, formados aqui no Japão. Né? O que ela disse hoje, antigamente, quando eu vim para o Japão, há 22 anos atrás, a gente cometeu um pequeno deslize. Meu filho veio com 2 anos.
ficou 6 meses sem falar na escola, porque ele não entendia o idioma. Aí, como ele não falava na escola, né, a professora começou a questionar. Ele é mudo? Né? Aí, um dia, ele viu um bichinho no chão, ele apontou bicho. Aí a professora falou, não, ele não é mudo. Aí eu também, sentimento de culpa de pai, né? Marinheiro, primeira viagem no Japão, aí a gente começou a falar japonês com ele. O que aconteceu? Ele começou a falar japonês e esqueceu o português. Até então, hoje não fala português e nem entende. Né? Então, o que ela fala, o reforço, né? A gente vem reforçar isso, que os pais usem a língua materna no Brasil, porque a gente não quer que, por mais que seja, não tenha nada a ver com a gente, né? Que as crianças de hoje não caem no mesmo erro que a gente cometeu. Né? Como 2 educadores em casa, a gente não conseguiu, né, manter a língua materna viva dentro de casa. Né? Tenho 2 filhos. A minha filha, a menina até entende o português, mas não fala, não responde em português, responde do japonês. Né? E agora, quanto à formação, eu acho que um profissional formado no Japão e no Brasil também, né, formando em português ou em japonês, qualquer um, ele vai ter que ter uma profissão. E a opção também, né, é da família. E a família tem que agir de uma forma assim, melhor para a criança, né, porque a gente vive em pró às crianças. E quanto à palestra, eu achei muito benéfica a palestra. Né? E você está, parabéns por conduzir a palestra muito bem. Obrigado. Gilberto, obrigada por compartilhar com todos nós um pouquinho da tua vivência. Como você compartilhou, eu vou tomar a liberdade para usar o teu exemplo. Tá? Eu falei agora no final que nós fazemos o melhor que nós temos. Né? Claro que hoje, o tempo passou, você consegue ter essa reflexão, né? Das decisões que vocês tomaram na educação dos filhos. Mas naquele momento, vendo seu filho 6 meses sem falar, sem você ter ninguém a quem recorrer, há quantos anos atrás no Japão? 22 anos, um Japão muito diferente do Japão que nós temos hoje. Eu imagino que a maior preocupação de vocês era eliminar aquele sofrimento do filho. E qual era o jeito mais fácil, mais rápido de eliminar? Né? Minimizando as dificuldades que ele estava tendo. E aí aderiram ao Nihongo. Claro que se vocês tivessem na época uma orientação de um profissional, teria sido uma outra condução. Mas foi essa. E não foi por negligência. Isso nos tira a culpa. Quando a gente percebe que a gente não tomou determinadas decisões por negligência, mas naquele momento era o recurso que a gente tinha. Aí entra aquilo que eu falei, que nós não vamos ficar sofrendo e nos lamentando pelo que aconteceu ou pelo que não aconteceu. A gente vai compreender aquilo e isso foi absorvido pela nossa vida. Foi melhor naquele momento. Quem tem a oportunidade de fazer diferente hoje, agarra essa oportunidade. Então, por isso eu agradeço novamente o seu depoimento. Porque para quem tem pai, para quem é pai de filho pequeno, ouve o que a psicóloga fala, ouve o que o Gilberto fala, nossa, é a vida do Gilberto, olha como os filhos dele estão hoje. Estão formados, tal. Aí muda a conduta, né? Adapta o que precisa ser adaptado. E é realmente esse o objetivo. Né? Eu acho que aí está a riqueza dessa troca que a gente tem agora. Eu abordo nas palestras também aspectos do desenvolvimento da criança. Desde o momento que é bebê, como os pais lidarem com a questão da autonomia da criança, estimulação para o seu desenvolvimento, entrada na escola, as questões do aprendizado, no caso das crianças que estão em escola japonesa, os costumes, os hábitos que eles adquirem nessa convivência
com essa cultura tão diferente da nossa cultura brasileira. No caso dos adolescentes, o perfil dos adolescentes, comportamentos de risco que os pais precisam ficar alertas e que podem perceber no comportamento dos seus filhos e o que fazer. Nós também estamos abordando nesse ciclo orientações. Como a gente pode buscar a orientação de profissionais que sejam referência, que sejam sérios, acessar a internet para acessar informações verdadeiras e importantes, porque isso vai trazer mais segurança para que os pais possam conduzir a educação dos seus filhos de uma melhor maneira. Espero vocês nas nossas próximas palestras. Assistam, participem, compartilhem com os amigos, convidem as pessoas para estar presentes. É gratuito, podem trazer as crianças também para estarem participando. Esse trabalho é para vocês, vocês alimentam esse nosso projeto, todas as parcerias que nós temos para oportunizar isso para essa comunidade brasileira que vive no Japão. Sejam todos bem-vindos.